Eu sou o professor João Antolino Monteiro, né, e durante 16 anos aí me dediquei à docência do ensino superior e me dediquei não só ao ensino, mas à extensão e à pesquisa. E dado aí as condições do mercado, eu resolvi apostar, né, na educação à distância. Trabalhei bastante tempo na educação à distância, são 16 anos aí de Unisul, né, virtual e presencial. Tenho bastante... E resolvi apostar na ideia dos cursos à distância, né, esses mini cursos, E aí, depois comecei a postar umas ideias no Facebook, no LinkedIn, né, sou novo naquele ambiente ali, e falar de economia de um jeito diferente. Eu sempre gostei de desmitificar a economia e mostrar para as pessoas que a economia não é um bicho de sete cabeças. E que ela está tão interligada ou tão conectada no nosso dia a dia que a gente não precisa se preocupar a gente não precisa se preocupar com os conceitos, mas entender de que forma essa economia ela interfere na nossa vida, né? Então, a proposta do curso é basicamente essa, são 20 horas. Tem um conteúdo escrito, né, que eu compilei ali de vários autores que eu sigo, que eu uso, né, tanto no ensino presencial quanto à distância. Tem algumas histórias, eu gosto muito de usar histórias dentro da economia, né, de ver como mostrar para as pessoas que a economia ela está diretamente ligada às nossas ações, né? Nós somos homos econômicos, alguns já falavam, né? E a gente age a partir de duas grandes motivações, né? A dor e o prazer. Então a gente trabalha, busca recursos, produz, gera riqueza para ter determinado conforto. Se a gente não faz isso, a gente não tem, né, vai ter um certo desconforto. Então vem a ideia da dor, a gente pode ser motivado por duas coisas. É uma perspectiva do homos econômicos, né, que se fala. E aí a ideia é essa, trabalhar esses conceitos básicos de introdução à economia, né, em 20 horas a gente trabalha os conceitos básicos, falando dos principais temas que envolvem a economia, né, dólar, crise, exportação, importação, de que forma isso vai interferir no nosso dia a dia. Então, eu pensei em 4 encontros online, mais em cada módulo, em média, 3 webaulas, videoaulas, né? E intercalado alguns podcasts. Então, a ideia, né, é ter um conteúdo bem significativo e uma entrega bem significativa ao longo desse período. Então, quem não pôde assistir vai ficar gravado, né? A gente vai estar sempre gravando e colocando lá no ambiente, a plataforma. Eu escolhi essa plataforma, né, LMS Studio, em função da forma de atividade deles. Pesquisei várias, né? E aí eu também preciso do feedback de vocês. A plataforma é isso, a plataforma é aquilo, o custo. Porque assim, ó, é o primeiro curso que eu faço nessa modalidade, com autoria, totalmente independente, né? Na universidade, né, muitos daqui já trabalharam, já deram aula, a gente trabalha, mas a gente recebe as coisas organizadas, então a gente só entra. E aqui é tudo, né, a partir do meu olhar. Então era isso, né? E aos poucos a gente vai interagindo, vai conversando, né? Quem me acompanha lá no LinkedIn, até alguém perguntou, professor, o senhor, então, por causa do curso, o senhor vai parar de postar os seus temas econômicos? Não, pessoal, talvez, em função de outras atividades, eu tenho a regularidade mude, mas a ideia é estar trabalhando da mesma forma. Então, a pergunta inicial da nossa aula, o que motivou e o que motiva a gente a olhar para a economia é por que estudar economia? Essa pergunta não sou eu que faço. Por exemplo, quando eu dei aula de economia no curso de Direito, primeiro dia, né, claro que outros professores já tinham trabalhado, e quando eu cheguei, né, a turma era a primeira vez que estava tendo contato com uma menina, perguntou, professor, por que um advogado estudar economia? O nosso negócio é lei, nosso negócio é a justiça. Aí, né, tu tem que trabalhar toda essa relação da economia.
né? Como que o baixo desenvolvimento econômico pode desencadear ações que repercutam lá no judiciário, como o baixo desenvolvimento econômico pode desencadear ações que repercutam de forma geral na sociedade. E que a gente precisa, independente da área que a gente atua, a gente precisa ter essa transversalidade, né? Ou seja, não existe uma compartimentalização de conhecimento. Né? Claro que, em função, né, de um modelo teórico, né, Descartes, provavelmente René Descartes tem uma contribuição nisso aí, se pensou em disciplinas na ideia de que a soma das partes é igual ao todo. Né? Então, se eu estudo economia, se eu estudo matemática, se eu estudo química, e eu faço um conjunto de disciplinas ao longo de um determinado período, ou algumas escolas chamam de unidades de aprendizagem, outras centro de conhecimento. Se eu estudo esse conjunto de conhecimentos, conjunto de disciplinas, e no final eu vou ter um todo. Né? Eu sempre acreditei que na transversalidade, então a gente precisa, né, em todas as áreas do conhecimento, estar se relacionando. Por exemplo, a área da gestão. A área da gestão não é da economia, não é da administração, não é da contabilidade, é de um conjunto de áreas que perfazem aí a administração de uma empresa. Se nós olharmos a administração de uma empresa, nós vamos ver que ela não é só do administrador. Tem a contabilidade, tem a economia, tem a área de TI, tem a área de logística, tem diversas áreas que, ao somar a soma de todas elas, vai dar o quê? O resultado positivo ou negativo para a empresa. Então, não são áreas isoladas que vão permitir que uma determinada empresa tenha maior ou menor sucesso. Né? É esse conjunto. E a economia, ela, né? Eu sou muito feliz por ser economista, ter estudado economia, eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz, né? Para vocês entenderem, eu comecei a estudar economia, eu já estava com 30 anos, 33 anos, desculpa. Então, já comecei mais tarde. E quando, nos primeiros, segundo dia de aula, eu fiquei encantado com a economia. Por quê? Porque eu consegui, né, olhar ela e olhar para a minha realidade e ver como é que ela interferia. E desde o começo eu sempre fiz isso. Né? Então, a gente atua em diversas frentes, como eu falei, a pesquisa e a extensão, e a gente sempre leva esses conhecimentos econômicos lá para o indivíduo, para aquele grupo de mulheres, para aquela cooperativa, aquela pequena associação de produtores, dos princípios econômicos como eles estão interrelacionados. Claro que a forma que tu leva isso, a forma que tu interage sobre isso, ela se diferencia um pouco de uma sala de aula, por exemplo. Né? Basicamente é isso. Então a economia ela vai estar, né? Aí quando eu montei esses slides, o dólar estava 5,86, hoje já temos aí, já estamos com o dólar um pouco mais baixo, mas mesmo assim ainda muito alto, né? A crise, né? Outra imagem ali que a gente trouxe, que a menina pergunta, pai, estamos na classe B ou C? Não, estamos demitidos, né? A crise econômica gerando mais desemprego, que por sua vez gera mais crise, que por sua vez gera mais desemprego. E a gente vai perceber que por trás disso tudo, né, está assentado o quê? A ideia econômica equivocada da riqueza, né, da concentração de riqueza. Então, se vocês me perguntassem, a economia nos ensina a ficar rico ou a economia nos ensina a poupar, eu ia dizer que não. Esse não é o objetivo da economia. O objetivo da economia é como que a gente lida, né, com diversos recursos que são escassos e de que forma esses recursos podem ser utilizados, né, para produzir os bens e serviços que a gente precisa. Basicamente isso. Né? Então, continuando aí a ideia, então a gente se depara, se nós abrimos os principais noticiários hoje, a gente tem acesso à internet e na página econômica, a gente vai ver diversas manchetes, diversos assuntos falando de economia. O impacto da Covid, por exemplo, que é um tema atual, a gente não pode, né, fugir dele, na economia é gigante, né? Mas por quê? Porque decisões tomadas pelos grandes investidores levou a isso.
Né? Na Covid, na crise da pandemia, na crise econômica gerada com a Covid, todos estão perdendo? Não. Uma grande parte está perdendo, uma grande parte está ganhando. Eu vou dar um exemplo bem corriqueiro. Para vocês terem ideia, vou pegar dados de 2018. 2018, né, um grupo de grandes investidores, sejam financeiros, industriais, no setor produtivo muito pouco, eles conseguiram aumentar a sua riqueza em 27%. Ou seja, como a economia não vem crescendo no mundo de forma significativa há bastante tempo, nós acompanhamos aí os últimos indicadores, os últimos gráficos, e vão perceber que o crescimento econômico vem sendo pífio ao longo desses últimos 20 anos. Né? Claro que pegamos o elemento China, que tem um alto crescimento, mais calçado no que? Em custos muito baixos de produção. Né? Os chineses produzem com custo quase insignificante. Hoje essa realidade já está um pouco mudada, e quando essa realidade de custo começa a mudar, a economia da China começa a dar sinais de encolhimento. Só a gente observar os indicadores de PIB e outros indicadores da economia chinesa. Por que isso acontece? Porque os custos produtivos na China começaram a aumentar. E quando o custo começa a aumentar, a taxa de geração de riqueza ela tende a diminuir. Por quê? Porque os grandes investidores vão procurar outros países. Hoje, o grande destino do capital financeiro, capital produtivo, é Índia e Bangladesh e outras regiões asiáticas muito pobres. Né? Sempre em busca do quê? Da maximização da riqueza. E aí o problema que a economia aborda não é a geração de riqueza, mas como que essa riqueza pode ser melhor distribuída, né? Então, o problema econômico que a gente falou e nos nossos textos se fala sempre é essa escassez, né? Os recursos são escassos e não conseguem atender a todos de forma muito abrangente, né? De forma a atender as necessidades de todos. Então, nós precisamos o quê? Administrar melhor esses recursos. Vamos dar um exemplo. A gente chega em casa, né, e tem um bolo para tomar café e tem 4 pessoas. Se vai que o que tomou café primeiro comeu a metade, os outros 3 necessariamente vão comer menos, vão ter que comer menos. O que se faz? Se administra esses recursos, né? Dado a proporção de pessoas, a proporção de recursos, buscando sempre o quê? Uma maneira equitativa, né, de distribuir esse bolo para que todos tenham acesso, né, se alimentem e atendam a sua fome, a sua necessidade alimentar, que é a comer. Né? A economia, a gente pensa e acredita que ela deveria ser isso. Né? Como que se administra esses recursos que são escassos e gratuitos, né? A maioria dos recursos eles vêm de graça, né? Os recursos naturais, por exemplo, o extrativismo, os recursos naturais do segmento extrativo, tu vai perceber que são recursos gratuitos, né? E como que esses recursos vão gerar riqueza para que essa riqueza possa ser melhor distribuída, né? Então, são preocupações que a economia tem. Muitas vezes a gente olha e quem não é da área econômica pensa na economia como uma forma de ganhar dinheiro. Dinheiro, para a economia, é o menos importante. Para a economia, o que importa é como distribuir os recursos que são escassos para atender às necessidades humanas que são ilimitadas, né? Aí nós temos aí vendo inflação, deflação, né? Aí a cesta básica, o correio só para esses dados são de 15 dias atrás, tá? 15 a 20 dias atrás. É que foi numa apresentação que eu fui e eu montei os slides e não atualizei as fotos. Mas mesmo assim, nós podemos trazer para a nossa atualidade que nós temos risco de deflação esse ano. O que é deflação? Para ter uma ideia, se nós tivermos de fato deflação, que é mais perversa para a economia do que a inflação. Na inflação, ela corrói o poder de compra dos trabalhadores, né? De quem vai consumir. Então, se eu tenho uma nota de R$10, eu tenho inflação de 20%, quer dizer que o meu R$10 vai perder 22 reais num mês.
Né? Se eu tenho inflação de 10%, meu R$10 vai perder um real no mês. A deflação, ela atinge basicamente quem compra, quem produz para vender. Por exemplo, imagine o seguinte, eu tenho uma empresa e eu fiz um estoque lá de cebola, ou de batata, ou de arroz, sei lá, para vender, né, num período de um mês. E fecha esse mês, nós temos deflação de 2%. Quer dizer, os preços relativos, eles ficam negativos. Então, se eu comprei por 10 a cebola, eu vou vender, por exemplo, se eu tiver 12% de deflação, eu vou vender a 9,80. Quer dizer, eu vou ter prejuízo na certa. Por que isso acontece na economia? Por que nós temos deflação? Por que nós temos inflação? Por que nós temos retração da economia? Por que nós temos recessão, estagnação, crescimento econômico? Primeiro, as crises, elas não surgem por acaso. Elas estão dentro de uma expectativa que é muito mais subjetiva do que real. Vamos pensar o seguinte, se eu disser para vocês, olha, pessoal, a partir dos estudos que eu fiz, de dados que eu busquei em diversas entidades econômicas, Banco Central, e eu vou dizer para vocês que o ano de 2021 vai ser um ano econômico pior do que o ano de 2020. A grosso modo, eu vou dizer, olha, o crescimento de 2021 vai ser pior do que abaixo do crescimento de 2019, 2020. Então, nós temos aí acreditando, os vários analistas, o Boletim Focus de ontem, por exemplo, diz que nós vamos ter aproximadamente um crescimento, um PIB negativo de 6,5%. Quer dizer, a economia brasileira vai ficar mais pobre 6,5%. Ou seja, vai haver uma queda de riqueza real. Ou seja, a gente era para crescer 5%, que é a nossa necessidade mínima de crescimento para atender às nossas necessidades, o Estado arrecadar, gerar os empregos necessários, para atender às necessidades, por exemplo, da Previdência Social, da saúde e de outros, nós precisamos crescer em média 5% para gerar os empregos que a gente precisa. E a gente vai ter um crescimento negativo de menos 6,5%. A gente fala crescimento negativo porque esse é o termo, Na verdade, não existe nada que cresça negativamente. Mas se eu comparar com o ano passado, eu vou ver que esse ano eu cresci menos 6%. Então, se eu disser para vocês que o ano de 2021 vai continuar essa expectativa de crescimento negativo de mais 5%, o que as pessoas, de maneira geral, subjetivamente, vão tomar de decisão? Elas vão reduzir necessariamente os seus gastos. Então, se eu estava disposto a gastar 100% da minha renda todos os meses, ou 80%, ou 90% da minha renda, em função dessa expectativa negativa dos próximos períodos, eu vou fazer o quê? Eu vou reduzir os meus gastos. Quando vocês imaginam se isso ocorre a nível nacional ou a nível global, todos os consumidores com o mesmo pensamento de redução de gastos? Nós vamos ter o quê? Um aumento do entesouramento. Entesouramento é guardar dinheiro para gastar depois. O aumento do entesouramento, seja ele nos meios de poupança oficiais ou não, ou seja em casa. Quando eu tenho deflação, e aí que tem um negócio interessante, quando eu tenho deflação, por exemplo, se eu aplico R$1.000 numa poupança, eu vou ter o quê? Uma queda na minha arrecadação. O governo vai ter uma queda na arrecadação, todos vão ter uma queda, por exemplo, as empresas vão ter uma queda nas vendas, se elas venderem menos, elas vão demitir, porque não vão conseguir produzir de forma significativa, As pessoas não vão investir, porque eu não vou botar R$1.000 na poupança para tirar menos. Hoje, por exemplo,
Se tu morar no Japão e resolver botar o dinheiro em qualquer aplicação financeira japonesa, tu vai ter rendimentos, taxa de juros negativa, ou seja, vamos chutar, se esteja 1%, vai botar R$1.000 no banco e vai tirar menos de R$1.000. Então, o que as pessoas fazem? As pessoas entesouram, pegam esse dinheiro e guardam em casa. E aí o dinheiro perde, o dinheiro guardado em casa, ele perde a sua função, que é ser meio de troca e reserva de valor. Por quê? Porque quando eu tenho uma economia com crescimento negativo, com deflação, ou seja, além de tudo, o meu dinheiro perde valor, porque eu vou conseguir comprar menos produtos com a mesma quantidade de dinheiro. Os investidores não vão querer investir, quer dizer, se os investidores não vão querer investir, as oportunidades de investimento vão diminuir, quer dizer, a economia para. E se o crescimento já está, se a situação está grave, ela tende a ficar grave. E tudo isso que nós estamos falando é numa perspectiva de expectativa. Não é real, não é um mundo real. Só que as minhas expectativas, Keynes já falava disso, ela vai gerar o quê? Um decréscimo real na economia. Só fazendo se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar, abrir o microfone e perguntar, que não tem problema. Eu até faço questão que vocês perguntem, que aí a gente gera, esse bate-papo. Então, os temas econômicos, eles vão influenciar decisivamente na nossa vida. E se nós pararmos para olhar, preço da gasolina. O preço da gasolina caiu, 15 de abril. Hoje, se a gente olhar o preço da gasolina, ele já aumentou de novo. O que faz o preço da gasolina aumentar e cair? Duas variáveis importantes. O mercado internacional de petróleo e a taxa de câmbio, a desvalorização ou valorização do real. O mercado internacional de petróleo está sendo, a gente já falou outro dia num post, é um dos maiores cartéis já existentes no mundo, que é o cartel da OPEP, da Organização dos Países Produtores de Petróleo. E a Rússia, junto com a União Soviética, a Rússia junto com a Arábia Saudita, decidiram reduzir a produção de petróleo, Os dois reduziam a produção de petróleo para que o preço aumentasse no mercado internacional. Então, por isso que a gente teve primeiro uma queda no preço da gasolina. Para vocês terem ideia, o barril de petróleo no mercado internacional chegou a desvalorização de 327% aproximadamente. E com essa ação da Rússia e da Arábia Saudita, nós tivemos uma recomposição dos preços no mercado internacional, e isso fez com que a gasolina aumentasse. E o que a gasolina impacta na nossa vida? Significativamente em tudo, A nossa mobilidade fica mais cara, porque não é só a gasolina, o óleo diesel, o etanol e outros componentes da nossa mobilidade, E da nossa logística. Se olharmos, toda a nossa logística está assentada no quê? Num combustível fóssil, que é o petróleo, Gasolina e óleo diesel, ou filóil, que é usado aí nas grandes embarcações, outros óleos. Mas basicamente assentada ou seja, 2 ou 3 países no mundo conseguem manipular o preço desses produtos, aumentando ou diminuindo conforme seu interesse. Isso faz com que o impacto na nossa vida, no nosso cotidiano, seja maior, seja menor. Então, aí a gente pode falar de salários, desemprego e outros temas econômicos, poderia ficar aqui a noite toda falando de temas econômicos, percebendo que todas essas variáveis, elas vão estar impactando decisivamente na nossa vida. Sem contar que a pressão na demanda da gasolina, ainda voltando na gasolina, está alta, Os consumidores estão com os carros, a maioria dos brasileiros estão com seus carros na garagem, Se tu olha nas grandes cidades, salvo exceção agora há poucos dias, nós tivemos aí uma queda muito pequena, um aumento muito pequeno do número de carros na estrada. Quer dizer, o consumo de combustível cai, a oferta de combustível se mantém inalterada. O que acontece com o preço? O preço tende a cair. Aí a pergunta, por que o preço demora a chegar no consumidor? Por que as quedas e os aumentos não têm a mesma resposta para o consumidor?
porque nós temos uma estrutura de preços, né, que ela é cartelizada. Então, veja, há um conjunto de fatores que interferem na nossa vida e que têm relação direta com os temas econômicos. Então, da onde que vem a economia, né? Onde que surge essa área do conhecimento? Então, a palavra economia, ela vai derivar do grego oikosnomos, né? Os gregos, né, já há muito tempo atrás, já tinham como preocupação olhar para a economia, olhar para os recursos, né, o que eles dispunham, e dizer, olha, esse negócio precisa ser melhor administrado. E, basicamente, né, na Grécia Antiga, nós não tínhamos empresa, nós tínhamos casas, nós tínhamos o ferreiro, o armeiro, o tecelão, que morava na sua própria casa, ele era, ao mesmo tempo, o dono do capital e era o trabalhador. Então, os gregos disseram, olha, nós precisamos entender e estudar como administrar essa casa ou essa propriedade. E a economia, ela surge como um conjunto de leis, ou regras, ou normas, né, para a administração ou para a melhor administração da casa ou propriedade. Então, a palavra economia, ela surge, né, na Grécia e vem, né, ao longo da história econômica, a gente vai vendo os diversos momentos que ela vai se acrescentando mais ou menos conceitos, mais ou menos elementos a essa área do conhecimento, que vai se tornar ciência em determinado momento, como a gente vai falar em outro. Então, o conceito, né, a gente tem esse conceito gigante, né? Eu sempre digo, não precisa decorar conceito, conceito não se decora, né? Porque a gente, se precisar do conceito, a gente abre a internet, vai lá, clica, conceito de economia, vai aparecer milhares de portais com conceito de economia. Então, para que serve o conceito? A ideia dos conceitos, ou, né, o conceito é uma chave de conhecimento, ela nos permite interferir em determinada realidade e transformar essa realidade. Se não for para isso, o conceito não serve de nada, ele não tem serventia se eu não conseguir, através desses elementos, eu transformar a realidade onde eu estou inserido. Então, qual é o objetivo do conceito de economia? É entender como que essa área do conhecimento pode transformar, modificar, melhorar os meios onde a gente está inserido. Então, a economia é uma ciência social, né? Então a gente vai dizer que ela é uma ciência social, que estuda como o indivíduo e a sociedade decidem ou fazem escolhas, né? Empregar recursos produtivos escassos na produção de serviços, de modo a distribuí-lo entre os diversos agentes econômicos das várias pessoas da sociedade, né? A fim de satisfazer as necessidades humanas, né? Então, a gente vê que o objetivo da economia nada mais é do que produzir bens e serviços, permitir que esses bens circulem entre as pessoas, entre a sociedade, e atenda, né, às necessidades humanas. Então, é produção, distribuição e consumo. Seria, se a gente fosse reduzir o conceito de economia, olha, a economia se preocupa em produzir, circular, ou seja, distribuir os recursos e consumir os recursos. Como é que a gente faz isso? E aí vai surgindo as diversas áreas, as diversas sub-áreas da economia que vão agregar ou que vão produzir essas variáveis, esses conhecimentos que vão gerar mais riqueza. Então, a gente diz que ela é, né? Eu sempre gosto de entender as palavras